Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, amados ouvintes, estou aqui mais uma vez nesta noite, pela misericórdia de Deus, para trazer uma palavrinha para a nossa edificação espiritual e também para a nossa vigilância espiritual, para que nós venhamos estar preparados para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu quero falar sobre um assunto proibido, negligenciado, barrado pelos homens, inclusive pelos pastores, pregadores e profetas. Então, eu quero falar sobre o inferno, o Hades, ou Hades no grego, lugar de tormento eterno. Então eu quero falar sobre inferno em chamas, esse lugar terrível, eterno, de sofrimento eterno das almas. Então, antes de nós entrarmos na palavra de Deus e ver o que ela diz acerca desse lugar e as suas características, vamos entender uma coisa. Deus nos criou, nos fez, nos formou conforme a sua imagem e semelhança. Mas devido a um querubim caído, que se tornou o diabo Satanás, ele fez com que nossos pais Adão e Eva pecassem contra Deus, violassem as suas leis. E a lei de Deus é boa, é agradável e perfeita. Mediante as leis de Deus, ela nos permite andarmos na presença do Senhor Deus. Então, devido ao pecado que ele introduziu na vida de nossos pais, Adão e Eva, essa aliança, essa comunicação, união e comunhão que os homens tinham com Deus Pai foi quebrada, foi aniquilada quando nossos pais pecaram. Pois Deus é santo, ele não pode ficar onde há sujeira, imundícia, corrupção. Então, devido ao pecado de nossos pais, eles foram expulsos do jardim do Éden, ou seja, eles foram expulsos da presença do Senhor Deus. E eles começaram a morrer. Eles se mantiveram vivos fisicamente falando, mas espiritualmente eles estavam mortos. Adão, por exemplo, nosso pai, viveu 930 anos e morreu. Mas Deus, como é misericordioso, ele teve que intervir em nosso favor. Então, Deus Pai matou um cordeiro ali para nos purificar do pecado. Amém? Então hoje esse cordeiro aponta para quem? Para Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Quando Jesus se fez carne e habitou entre nós, viveu como homem, ele foi batizado por João Batista, o profeta. Então antes dele vir para ser batizado, João Batista ouviu e disse: eis ali o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, ou seja, dos homens, almas, pessoas.
Então Deus, mediante a queda desse querubim e seus anjos que se tornaram demônios, Deus teve que construir uma cadeia espiritual para colocar esses anjos caídos. Amém? Então, o inferno também é uma prisão, um lugar de sofrimento eterno. Mas esse lugar chamado inferno não foi criado para nós, pessoas almas, e sim para espíritos caídos, diabo e seus anjos, que são demônios. Então agora nós vamos ler um versículo na Bíblia para onde diz menção acerca do inferno. Amém? De fato, esse lugar foi criado para nós, para demônios, para ambos. Vamos ler. Então vocês abram a palavra de Deus no Evangelho São Mateus. Evangelho São Mateus, capítulo 25, versículo 41. Evangelho São Mateus, capítulo 25, versículo 41. Amém? Diz assim, olha só, Jesus falando. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, demônios. Amém? Então aqui está bem claro para nós que Deus criou essa prisão espiritual para o demônio, para o diabo e seus anjos, demônios, porque eles pecaram contra Deus. Eles estavam muito sujos, emporcados pelo pecado. E o pecado nos faz com que nós ficamos afastados, distantes, longe de Deus, porque Deus é santo e não pode ficar onde há pecado, sujeira e imundícia. O pecado provém do diabo, Satanás. Mas se os homens se comportarem como demônios, ou seja, fazerem apenas o mal, serem malignos, perversos, sujos, imundos para com Deus, nós também devemos ir para o inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno. Mas Deus não quer que você vá para o inferno. Não foi criado para você, para mim, para nós, homens, pessoas, almas, para o diabo e seus anjos. Mas as pessoas não querem dar crédito para a palavra de Deus. Tudo nesse mundo passa. A sua beleza passa. A sua família passa. A sua riqueza passa. A sua casa, prosperidades, reinos, tudo passa. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. Então esse mundo chamado Terra, esse globo terrestre, é apenas uma passagem daqui para lá, ou seja, para o paraíso, seja para morar com Deus Pai, ou você irá para o inferno. Então esse tempo que você está tendo nessa vida, nesse mundo terrestre, terra, é passageiro. É para você se preparar, se aperfeiçoar e para você se santificar diante de Deus Pai, para que você possa ir para lá, para o paraíso, seja Abraão, morar com Deus eternamente. Então não vá para o inferno, não foi criado para mim, para você, para nós. Mas se vocês se comportarem com o diabo, como demônios, vocês irão para lá também.
Então agarre a misericórdia, a graça de Deus Pai que está em seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir. Amém? Glória a Deus. Então, agora nós iremos ver algumas características de como é este lugar chamado inferno, Hades, lugar totalmente eterno. Então nós iremos a seguir ler um versículo bastante conhecido de todos. Amém? De dois personagens que estavam nesse mundo na terra e que ambos, ao final de suas vidas, tiveram um destino final diferente. Amém? Então eu quero que vocês abram a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas. Amém? Evangelho de São Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19 em diante. Amém? Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante. Amém? O título da minha palavra diz assim: Parábola do rico e Lázaro. Parábola se usa parábola para ilustrar, para se dizer como é esse lugar. Amém? Então, parábola é uma história para ilustrar um acontecimento real que pode ter acontecido ou que aconteceu de fato. Amém? Parábola do rico e Lázaro. Diz assim, Jesus falando. Olha só. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Então vamos lá. Esse aqui é o primeiro personagem. Esse era rico. Tinha tudo nesse mundo. Não lhe faltava absolutamente nada em sua vida. Ele era uma pessoa plenamente feliz, segundo o homem. Então não lhe faltava nada para ele. Ele é uma pessoa que teve alegria nesse mundo. Amém? Vamos agora no segundo personagem. Olha o que se diz respeito a esse segundo personagem. Diz assim: havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Amém? Olha só. O primeiro personagem era rico. Tinha tudo. O segundo era pobre e miserável. Não tinha nada. Ele ficava observando o rico, que não lhe dava nada. Ele desejava se alimentar com o que o rico se alimentava, mas não tinha. Vivia na pobreza e na miséria. Amém? Não tinha nada. Prosseguindo. Agora começam as características do inferno, do Hades, lugar de tormento eterno. Diz assim, 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
Abraão aqui não é Abraão, pai de Isaac. Amém? Abraão aqui aponta para a pessoa de Deus Pai. Amém? Morreu também o rico e foi sepultado. Vou ler de novo, 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha só, um era rico, o outro era pobre. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o paraíso, para a glória de Deus. Um lugar gostoso, aconchegante. Amém? O outro foi sepultado. Então o pobre foi levado para o seio de Abraão, para o paraíso, morar com Deus. E o rico? Para onde o rico foi? Vamos ver. Fala que foi sepultado, ou seja, o corpo. E a alma, que é ele, que é a pessoa. Para onde ele foi? O rico. Amém? Vamos ver para onde ele foi. Olha só, 23. E no inferno, o Hades, lugar de tormento, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, quando nós morremos, os nossos corpos, as vestes da alma, vá para o cemitério, será sepultado, enterrado. Amém? Mas a alma que habitava naquele corpo, naquela veste física, tem um destino diferente do corpo. O corpo vai para a terra, enterrado, sepultura. E a alma tem um destino a seguir após a morte física do corpo. Olha só. Vinte e quatro. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro, que molhe na água, a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então tenha vergonha na sua cara. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Enquanto há tempo, largue essa vida miserável, podre, suja e imundo que você tem. Se você tem pecado, abandone o pecado. Rejeite o pecado. Pare de pecar, se arrependa. Se você está brigado com alguém, peça perdão. Venha para Jesus. Não vá para o inferno, é um lugar de chamas, é um lugar de tormento, onde a alma é queimada, atormentada para sempre, eternamente. Não tem pai, não tem mãe, não tem papa, padre, pastor, ninguém. Lá é um lugar de castigo eterno, para sempre. Então você volte para Jesus, o único que tem o poder de fazer com que você, sua alma, não vá para lá, é Jesus Cristo. Por isso que ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz não para te dar casa, não para te dar riqueza. Ele morreu para te dar a vida eterna. Não vá na igreja procurar coisas do mundo. Não vá buscar riquezas, e sim a salvação que está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então se volte para Jesus. Saia do adultério, fornicação, prostituição, homossexualismo, lesbianismo, pornografia. Largue o orgulho, idolatria,
incredulidade, fofoca, mentira. Pare de falar mal do seu esposo, da sua esposa, do seu irmão, dos seus vizinhos. A sua boca foi feita para adorar, para louvar, para glorificar Deus, não para falar besteiras, palavras inúteis, fúteis, que não prestam para nada. Seja sábio, menos ignorante, não fique falando pelos cotovelos. Fale apenas o que for necessário e somente para edificar a vida de ambos, ou seja, da sua própria e do seu próximo. Então tome cuidado com a sua boca. Da sua boca saem palavras de Deus, de adoração. Então da sua boca não pode sair coisas, palavras fúteis, ignorantes. Amém? Não xingue, não brigue. Amém? Seja santo, ou seja, seja perfeito, separado, escolhido, santificado por Deus, para Deus, em Deus e com Deus. Amém? Seja parecido com Deus, não com o mundo, com o diabo. Fuja do pecado, senão você irá para lá, para o inferno, para o raio lugar totalmente eterno, assim como foi com o rico. O rico vivia para a riqueza. O pobre não tinha bens materiais, embora pobre, ele se lembrava de Deus. Então se lembre de Deus, seja menos carnal e mais espiritual. Amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir. Vou ler 24 de novo, olha só. O rico, clamando, disse para Abraão: tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Então um viveu para o mundo, buscava as coisas do mundo, buscava coisas materiais. O outro não procurava, pois era pobre, mas lembrava de Deus. Então ele gastou, desperdiçou, esbanjou o seu tempo com as coisas do mundo e com isso não teve tempo de se lembrar de Deus e de se preparar para se encontrar com Deus. Amém? Olha só. O pobre estava consolado. Tudo que ele passou nessa vida, lá na glória, ele não se lembra, porque a palavra de Deus em Apocalipse diz que as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas. Ou seja, tudo que você sofreu, as doenças, a pobreza, a humilhação, amém? A perseguição e a morte, tudo que você passou será esquecido, apagado da sua vida e do seu coração. E lá, tudo que você não teve aqui, você terá lá. Então procure, se preocupe com a sua alma e com o seu galardão, a sua riqueza que está com Deus Pai, mediante a Jesus Cristo, o Filho. Amém? Glória a Deus. Então o rico está atormentado. Imagina aí a dor que você teve, uma fratura,
uma queimadura, uma cólica renal, amém? Uma queda. Imagina a pior dor, uma enxaqueca terrível. Muitas pessoas falam que o inferno é aqui. Mentira do diabo. O inferno não é aqui. Imagina um lugar onde você dorme, tem uma dor, vai no hospital, está com fome, vai no supermercado comprar comida, está com sono, vai dormir, tem uma cama para dormir. Então lá é oposto daqui, é um lugar distinto, é um lugar que não tem silêncio, não tem paz, não tem alegria, não tem pai, não tem mãe, não tem filhos, padre, pregador, pastor, profeta. Lá é um lugar de trevas, sofrimentos, de dor. Não tem um minuto sequer de alívio. A dor não cessa, não para, não tem alívio no inferno. Lá é um lugar para sempre, eternamente sofrimentos. Por isso Jesus morreu naquela cruz, para você não ir para lá. Então, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo. Não é o mundo espaço geográfico terra, não. É as almas, pessoas que moram nesse mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno, mas tem a vida eterna. Então Deus fez um sacrifício imenso. Ele deixou seu filho morrer, sofrer naquela cruz, nesse mundo, por minha culpa, por sua culpa, por culpa de todos os homens. Nós merecemos ir para o inferno. Mas Deus, pela sua misericórdia, graça e amor para conosco, para com os homens, fez esse sacrifício, deixando o filho dele morrer naquela cruz. Então Deus já demonstrou seu amor pela raça humana. Mas, porém, se você recusar, rejeitar e não aceitar a misericórdia de Deus que está em seu Filho Jesus Cristo, você irá para lá, para o inferno, para o lugar de tormento eterno, para o Hades. Um lugar de chamas, queima a alma, queima o corpo, e a segunda morte, o lago de fogo, Guiena. Lá em Jerusalém havia um lixão. E esse lixo era jogado nesse lugar, lago de fogo, e ali o lixo ficava queimando. Então Jesus deu uma ilustração de como é o Guiena, o inferno, o lugar de o Guiena, que é o lago de fogo. Então Jesus falou para nós olharmos para lá. O fogo não se apaga, o bicho não morre, como Jesus disse em Marcos 9 em diante. Amém? Então lá o lago de fogo é a segunda morte, o inferno, o diabo, Satanás, o falso profeta, todos aqueles que morreram em pecado, que recusaram ou rejeitaram Jesus, vão para lá também. O próprio inferno será lançado no lago de fogo, e a segunda morte. Não tem fim. De dia e de noite
serão atormentados para todo o sempre. Então faça a sua escolha hoje. Não seja como rico. Não se preocupe com esse mundo, com as coisas do mundo. Se preocupe com a sua alma, pois ela não morre. O que morre é o corpo. A alma, que é você, não morre. Amém? Vamos prosseguir. Olha só. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Então, quem vai para o inferno se lembra dessa vida, desse mundo. Então, você não sofrerá apenas fisicamente, mas também psicologicamente. Você se lembrará das oportunidades que você teve de aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador da sua vida e não quis. Você se lembrará da sua mãe, do seu pai, seu vizinho, os irmãos te convidando para deixar Jesus entrar em sua vida, você não quis. Então isso é um tormento eterno. Você se arrependerá, mas não tem mais perdão para você, não tem jeito. Então, enquanto você ainda está nessa vida, nesse mundo, você ainda tem solução, ainda tem esperança, ainda há um caminho para você. Então, hoje, você deve fazer a sua escolha. Porque lá em aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: está ordenado o homem morrer uma só vez. Vindo depois disso o quê? Bate-papo com Jesus? Misericórdia? Perdão? Não. O juízo. Então morreu, acabou. Você vai para lá, para o seio de Abraão, paraíso, morar com Deus Pai, ou você irá para lá, para o inferno, para o Hades e Krigo, lugar de tormento eterno. Então, enquanto você ainda está vivo, há esperança, há solução, há um caminho para você. E esse caminho é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. João 14,6 diz, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse, somente por Jesus. Amém? Então faça escolha. Glória a Deus. 26. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Morrer acabou. Não tem comunicação quem vai para o céu, paraíso, e nem quem vai para o Hades, o inferno. Acabou. Não existe comunicação, os mortos com vivos. Então o espiritismo é do diabo. Não existe purgatório. Morreu, acabou. É para lá ou para lá. Morreu, acabou. Fim de jogo. Game over. Então a escolha é sua. Deus está te alertando. Deus está te alertando. Se arrependa dos seus pecados e aceite Jesus como seu único e suficiente salvador de sua vida. Porque depois que você morrer e ir para o inferno, acabou.
faça a sua escolha hoje e venha para Jesus. Venha para Jesus Cristo, o Salvador da alma. Amém? E disse ele: rogo-te, pois, ao Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Inferno em chamas, é dor, é sofrimento, para sempre é trevas, dores inimagináveis. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhes disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Então ele queria que alguém viesse, que alguém que estava morto espiritualmente, viesse para esse mundo, alertar os seus entes queridos quanto a este lugar de tormento, chamado inferno, rastro, lugar de tormento, inferno em chamas. Mas não pode. Acabou. Então as pessoas têm que crer em Deus, nos seus profetas, pregadores e pastores, aqueles que falam a verdade. Para você saber se um profeta é de Deus ou do diabo, é a palavra. O Espírito Santo, que é Deus, a principal função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. Então, se o pastor, profeta e pregador não fala do pecado, não fala do inferno, não fala do diabo, não é de Deus. Então, para serem de Deus, devem falar da palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Então, se eles ficam falando de riquezas, de prosperidades, de bens materiais, não é de Deus. Jesus não veio te dar coisas materiais, e sim espirituais, galardão, riqueza espiritual, morada no céu com Deus Pai, mediante a Ele, Jesus Cristo. Amém? Então faça a sua escolha. Glória a Deus. Então, quem morreu há 10 anos, há 1 ano, todos que morreram, de Adão e Eva, até os dias de hoje, inclusive os meus parentes e os seus parentes, eles estão lá ou lá. Não importa se a pessoa é uma pessoa boa ou faz coisas boas para outras pessoas. Não importa se você é pastor, pregador, canta, não importa. Não são as suas obras que fazem com que você vá para o céu, para morar com Deus. E sim o que o Filho fez naquela cruz. Então você não é nada. Eu não sou nada. Homens não são nada. Quem faz a obra é o Espírito de Deus. Nós somos apenas instrumentos, ferramentas e servos de Jesus Cristo. Por isso que nós somos cristãos. Nós tentamos seguir Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Então, para nós terminarmos, eu quero que vocês abram a palavra de Deus
Evangelho de São Mateus. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 28. Amém? Muitas pessoas falam que morreu, acabou tudo. Acabou. Quando morre, morre o corpo e a alma. Mentira! Mentira! O que morre é o seu corpo, por isso que todo mundo é enterrado no cemitério. Para o cemitério vai o corpo, pó, barro e a vestimenta da alma. Então o seu corpo que adoece, que envelhece, ele é apenas a morada, a veste, a embalagem da alma. Você é uma alma. E através do seu corpo você se comunica com o mundo físico, material. Amém? Então é mentira do diabo que morreu, acabou. Não escute homens que falam ao contrário o que diz respeito à palavra de Deus. Isso é do diabo. Então você deve crer na palavra de Deus e não a homens mentirosos, falsos, enganadores. Os homens são mentirosos. Os homens são falsos. Amém? Confie em Deus, o único que é fiel, que é verdadeiro, é Deus. Os homens podem falhar, podem mentir, podem te enganar. Então confie em Deus. Amém? Por isso que Jesus disse que nós devemos ser como pombos e prudentes como a serpente, ou seja, viver nessa terra sem contenda, sem briga, e amar o seu próximo, transitar desse mundo, caminhar nesse mundo sem brigar com ninguém. Mas também nós devemos ser prudentes como a serpente, ou seja, ficar espertos, vigiar, estar alerta, atenção com as pessoas ao seu redor. Amém? Então, o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 28, diz o seguinte: Jesus falando: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então Jesus está falando para você não temer os que matam o corpo. Ele vai morrer sim. O que mata o corpo? Uma facada, um tiro, um câncer, uma doença, Covid-19, coronavírus, um atropelamento, uma tragédia, uma fatalidade, um infarto, uma parada cardíaca, mata o corpo. Mas essas coisas não podem matar a alma. Então Jesus está falando para você se preocupar com aquilo que é imortal, que não morre, que não é mortal. A alma, ela é imortal porque ela provém de Deus. O corpo provém da terra, por isso que ele morre. O corpo é mortal, perecível. A alma é imortal, não morre. Amém? Então Jesus está falando para nós temer, você não ter medo, respeitar e acatar as suas leis, a sua palavra, e serem mais respeitosos para com a palavra de Deus. Amém? Pois ele tem poder para pegar o seu corpo e a sua alma e lançar os dois no lago de fogo, no Guiena, que é a segunda morte. Então as pessoas não creem mais em Deus. As pessoas não respeitam mais a Deus. As pessoas respeitam mais aos pais, mães, filhos, pastores, do que a Deus.
Então, se o seu pastor, pregador, profeta, sua mãe, seu pai, seu filho, te influenciar, colocar coisas na sua vida que não condiz com a palavra de Deus, você não pode aceitar, não deve aceitar, você deve rejeitar e abandonar. Então, por isso que Jesus diz, quem tiver mais amor pelo pai, pela mãe, pelos filhos, do que por mim, não é digno de mim. Ou seja, Jesus deve ser o centro. A base, o alicerce, o princípio, o início da sua vida e o fim também. Então, respeite a Deus. Os homens estão brincando com Deus. Tome vergonha nas suas caras, na sua cara. Volte para Jesus. Você que está desviado, afastado, volte para Jesus. Faça como o filho pródigo, que gastou, desperdiçou, esbanjou a sua herança com o mundo. Mas ele recobrou a sua consciência, a sua razão, se voltou para o Pai. Então, como filho pródigo, volte para o Pai, enquanto ainda o Pai está perto. Amém? O profeta Isaías, no seu livro, do capítulo 55, do versículo 6, ele diz, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocar e contestar perto. Amém? Jeremias, o profeta Jeremias, no seu livro 33, do versículo 3, ele diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então você deve clamar a Deus para Ele te revelar a sua salvação, que está em seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Então é isso. O inferno é um lugar de chamas, trevas, sofrimentos, tormentos eternos, para sempre. Não tem fim. Então hoje você faça a sua escolha. Pare de pecar. Largue essa mulher que não é sua esposa. Largue esse homem que não é seu esposo. Pare de fornicar com a sua namorada e com o seu namorado. Deus está falando. Deus está te alertando. Não vá para o inferno. Lá é um lugar de chamas, sofrimentos, trevas eternas. Você deixará tudo neste mundo. Você não levará nada deste mundo, a não ser a sua salvação ou condenação da sua alma. Então o inferno é um lugar de chamas. Não vá para o inferno, pois tem um lugar de inferno em chamas, tormentos eternos. Não vá para o inferno. Aceite Jesus como seu único e suficiente salvador da sua vida. Amém? Glória a Deus. Então é isso. O recado foi dado. A escolha é sua. Amém? Glória a Deus. Então que Deus possa abençoar vocês e a família. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Venha para Jesus Cristo. Então agora eu darei a bênção apostólica. Coloque suas mãos sobre suas cabeças. Feche os olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, amanhã e para todos sempre. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém, amém. Amém, Senhor Jesus maravilhoso.
Glória a Deus, glória a Deus. Venha para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus.